Eu me lembro quando eu comecei a programar, eu tinha muita dificuldade em organizar as regras de negócio no meu código. Então era muito comum eu ficar copiando e colando as coisas para conseguir reutilizá-las em lugares diferentes. E como todo mundo sabe, isso é muito ruim, porque ela fere o primeiro princípio do Solid, que é o Single Responsibility. E esse princípio é muito importante na programação, porque imagina se uma dessas regras que eu copiei e colei mudem. Eu vou ter que lembrar onde que essas regras foram criadas para mim conseguir modificar todos os lugares. Então é muito complicado a manutenção, mas graças a Deus existe um partner que resolve justamente esse tipo de problema, e o nome dele é Specification. E hoje, nesse vídeo, a gente vai aprender como implementar no nosso código e como isso vai te ajudar a não cometer mais esse problema de ficar replicando as coisas. Então fica aí que hoje o vídeo vai ser bem legal. Salve devs, beleza? Meu nome é Jean e hoje o assunto é Specification Pattern. E por que eu acho esse padrão de design tão importante quando o assunto é programação? Porque vai ser muito difícil ou quase impossível você construir um software que não contém algum tipo de validação, algum tipo de consulta, uma query, por exemplo, no banco de dados. Então esse pattern, ele nos ajuda justamente para resolver esses tipos de cenários. E quando eu digo problema, tá? Eu não estou criticando como você faz isso, mas vocês vão ver que esse pattern, ele ajuda deixar o nosso código mais expressivo. Ele nos ajuda a deixar o nosso código extensível. Então é muito fácil da manutenção quando esse pattern está aplicado, porque além das regras serem muito expressivas, elas ficam de fácil acesso e a gente consegue localizar elas muito facilmente na nossa solução. Porque ao invés de você ter blocos de código, vamos dizer assim, né, dentro de uma classe, por exemplo, vamos imaginar o cenário que a gente vai ter hoje aqui, que é um cenário muito simples. A gente vai fazer uma validação de um usuário, onde o username tem que ser diferente de vazio, o e-mail tem que conter um arroba, é uma validação muito simples de e-mail, mas a gente não vai se conter a como foi implementada essa validação. O foco aqui é o partner em si e verificando se a senha contém mais de 8 dígitos. E aí a gente vai fazer uma brincadeira validando, e também no final eu também vou utilizar o próprio partner para fazer uma query no banco de dados emulado, tá? Por que eu digo emulado? Porque ao invés de eu estar conectando numa base de dados real, por exemplo, com SQL, com MySQL, com Postgre, eu vou estar criando uma lista estática na memória para simular esse repositório de dados, beleza? Então, resumindo, a gente vai agora para o tutorial e aí eu acredito que as coisas vão ficar um pouco mais simples, beleza? Então aqui eu tô com o meu Visual Studio aberto, como vocês podem ver aqui na tela, e eu tenho 3 pastinhas aqui, tá? Eu tentei criar uma espécie de arquitetura só para conseguir ficar um pouco mais próximo do mundo real. Mas tem muita coisa nesse código aqui que pode ser melhorada, só que, como eu disse, o foco é a gente prestar atenção no Specification. E ele o Specification em si, ele está encapsulado dentro dessa pastinha Rules, tá? Nessas duas pastinhas aqui, Abstractions e Conditionals. Eu vou mostrar elas para vocês, mas antes da gente olhar para o partner em si, eu vou dar um background para vocês do que eu construí aqui, porque a gente vai utilizar tanto a pasta Models, tanto o repositório que eu tinha mencionado, para conseguir fazer aquela consulta no final do vídeo, tá bom? Então aqui no meu modelo, eu tenho uma classe usuário, tá? Uma classe bem simples com propriedades, username, password, e-mail, uma flag archived, um construtor e um método. Antes de mais nada, eu sei que esse código está escrito em C#, tá? Mas lembrando que um partner pode ser aplicado em qualquer linguagem, então não se atentem à linguagem em si, tá? Vamos focar aqui como o partner vai ser aplicado em cima do C#. Beleza? Então eu tenho essa classe, como eu havia dito, eu tenho user repositor. Então eu criei essa lista estática aqui, porque eu não vou conectar ele num banco de dados real, por enquanto, mas você pode fazer isso, só que para fazer isso com esse partner, você vai precisar, ao invés de usar funções aqui que eu vou explicar para vocês, você vai ter que utilizar expressions no C#, tá? Então, se você não conhece expressions ainda no C#, comenta aí que eu posso fazer um vídeo só sobre a diferença, por exemplo, de expressions e func, que
são delegates no C#, tá bom? Então comenta aí se você quer esse vídeo também. Então eu tenho essa lista estática, users. Eu tenho alguns usuários estáticos aqui, que no caso é meu próprio nome, Railson, Ariano, Eduardo e Caio. Esses caras aqui são meus amigos do trabalho. Então me desculpem por estar te usando vocês, mas foi o que me veio na cabeça quando eu estava construindo esse exemplo, beleza? Para vocês verem que eu lembro de vocês. Então, eu tenho essa lista estática, que ela vai simular um banco de dados, e eu tenho um método que se chama getUserByRule. E esse getUserByRule, ele vai receber uma rule de usuário. E essa rule de usuário, ela é uma especificação. Tem gente que chamar essa interface às vezes iSpecification, iValidator, iRule. Fica à mercê de vocês escolherem o melhor nome possível para essa interface, tá bom? E aqui é um método simples que eu estou pegando os usuários aonde essa regra é satisfatória para que eu quero, né? E eu estou materializando isso dentro de uma lista. Então, basicamente, ele vai pegar todos os usuários que essa regra que eu estou passando, que eu vou construir essa regra, retorne true, e eu materializo isso numa lista, beleza? Então, isso aqui é a nossa arquitetura simples de como a gente vai utilizar o pattern em cima desses dados, tá bom? Então, agora vamos para o que interessa. Eu tenho duas pastinhas, como eu havia dito, tá? Essas pastinhas aqui, ela é o nosso, como que eu posso dizer, o coração do design. Então, a primeira arquivo que eu vou mostrar para vocês é aquela interface, tá? iRule. Como eu havia dito, tem pessoas que chamam de iSpecification, iValidator. Então, não se atentem ao nome. Vamos se atentar só à estrutura como ela é montada, que isso é o mais importante, beleza? E ela é um tipo genérico no C#. Se você é um programador C#, você deve saber o que é genérico. Se não sabe, quer saber o que é generics no C#, que é um mundo à parte, também comenta aí que a gente pode bater um papo só sobre generics, que dá um vídeo inteiro. Eu tenho esse método iSatisfiedBy. Esse método ele vai retornar true ou false de acordo com a validação que eu criar para esse tipo genérico. No nosso caso aqui, como vocês podem ver, a gente já tem uma pastinha user que contém todas as regras que eu falei no começo desse vídeo, beleza? Então, é uma interface simples que vai retornar true ou false, dependendo da regra que eu implementar. Agora, aqui é um cara legal. Para a gente conseguir incorporar esse pattern de uma maneira interessante, a gente precisa deixar com que ele seja extensível, né? Como que eu posso dizer assim? Que seja composto por mais de uma regra. Assim como no mundo real, é muito difícil quando a gente fala sobre especialização, a gente ter só algum tipo de regra única. Então essas regras sempre existe mais de uma regra para a gente ter que validar. Por exemplo, um carro, né? Se eu fosse criar uma validação de uma especialização de um carro, então um carro ele tem que conter 4 portas, tem que ter airbag, tem que ter freio ABS, ele tem que ser da cor vermelha, ele tem que ter um motor 2.0, enfim. Então você consegue ver que cada tipo de característica desse carro pode ser uma validação ou uma especialização desse carro, beleza? Então no caso aqui a gente vai validar o usuário e como eu havia dito, o usuário não pode ter um nome vazio, o e-mail tem que conter um arroba e a senha tem que ter 8 dígitos, e aí a gente vai fazer uma brincadeirinha com o archive também, que está aqui dentro dessa pastinha user, tá? Então o que esse composite vai fazer para mim? Esse composite, eu estou estendendo a interface iRule, porque eu quero que além dele ser um tipo de regra, eu quero que ele seja composto. E o que isso quer dizer? Que ele vai carregar mais regras dentro dele. Então a diferença, por exemplo, de composição e herança, além dele ser um tipo de regra, ele vai conter outras regras, tá? Então a gente vai ter uma espécie de herança aqui junto com composição. Então além da regra iRule, ele vai conter outra regra chamada end. Além dele ser uma iRule, ele vai conter uma regra chamada end. E vocês vão entender por que essa end vai abrir um mundo na cabeça de vocês quando vocês virem isso aqui funcionando, tá? E a gente vai fazer uma brincadeira aqui também. Além do end, a gente pode usar o or ou criar um end not,
Então isso é bem legal, porque a gente consegue criar uma cadeia de validações e deixar o nosso código totalmente extensível, né, de fácil manutenção. E isso vai logo de encontro com o O do Solid, que é o Open Close Principle. Então, além das nossas regras serem fechadas para modificação, né, elas são abertas para extensão. Então, depois de uma especialização pronta, igual o exemplo que eu dei do carro, quando a regra do carro vermelha estiver pronta, eu posso criar mais regras para esse carro, sem necessariamente mudar a regra do que o carro tem a característica vermelha. E isso é bem legal quando a gente fala sobre software, sobre testes, porque depois de um teste criado com uma especialização ou uma regra específica, muito dificilmente você vai precisar ter que modificar essa regra por causa de alguma outra regra, tá? Então, depois dessa regra pronta, ela só vai mudar, por exemplo, se o carro deixar de ser vermelho e ter que começar a ser azul. Então aí a responsabilidade dela mudou, então aí ela teria que mudar. Mas enquanto o carro continuar vermelho, provavelmente essa classe vai ficar dias e dias ali sem dar manutenção, e depois de testada, ela não precisa mais ser testada novamente, né? Você não vai precisar ficar adicionando novos testes para ela, beleza? Então aqui, voltando aqui, eu tenho o Composite Rule, uma classe abstrata. Eu não vou implementar, tá, o Satisfied By aqui, porque eu quero dar responsabilidade para quem for realmente criar a regra, só que eu vou dar a opção de ele ter um end, né? Então, quando, por exemplo, além do carro ser vermelho, ele pode adicionar mais uma regra verificando as rodas do carro, entendeu? Que é no caso do nosso usuário, além do nome não poder ser vazio, ele tem que verificar se o e-mail contém arroba. Então essa classe é muito importante para o nosso partner. E aí eu tenho as validações que a gente conversou no início desse vídeo. Então o e-mail aqui, ó, como vocês podem ver, eu estou criando o meu Composite Rule para um tipo usuário, lembra do Generics? Então, como ele é genérico, ele pode receber qualquer tipo aqui. Então, no caso, eu estou passando o usuário, logo ele vai falar para mim fazer um override da classe isSatisfiedBy. Então, eu vou receber o usuário model, só que aqui eu vou verificar se o e-mail contém um arroba, que é aquela validação bem simples. Eu sei que eu estou abrindo margem aqui para espaço, para um monte de erro, mas eu não quero que vocês se atentem à validação de e-mail aqui, tá? É só um exemplo. Então, estou verificando se o e-mail contém arroba, se conter, beleza, o e-mail é válido. A mesma coisa aqui para o username, então só estou verificando se o username é diferente de vazio ou nulo, ou diferente de nulo ou vazio. E a minha senha aqui, eu só estou verificando se ela é maior que 8 dígitos, tá bom? E aí, como que eu uso esse partner agora, né? Então, como que eu crio um usuário e falo e como que eu valido esse usuário utilizando esse design partner? A primeira coisa que eu vou fazer, claro, é criar o usuário. Então, eu vou criar um usuário teste aqui, chama de user test mesmo, tá? Vou criar um new user. Como eu disse aqui, o código pode melhorar muito, porque, por exemplo, aqui eu não estou usando factor para criar as instâncias, não estou fazendo a inversão de controle, mas a ideia desse vídeo, novamente, ela é focar no partner em si. E se vocês tiverem dúvida de tudo isso que eu falei aqui também, não deixe de comentar aí pra gente bater um papo, beleza? Então o meu username aqui vai ser Jean Silva, minha senha aqui eu vou deixar ela inválida, então lembra que eu tenho aquela especificação, ou aquela regra que valida se a senha tem que conter mais de 8 dígitos, tá? O e-mail aqui eu vou deixar o e-mail válido, então jean@gmail.com. E aqui o archive eu vou deixar como falso. Então no caso aqui eu vou criar um usuário que não vai estar arquivado. E agora, como que eu utilizo as validações? Primeira coisa que eu vou criar aqui, eu vou chamar de var user vamos chamar de user rules, regras de usuário. E a primeira regra que eu vou querer utilizar vai ser a regra do username. Não importa, tá, a ordem, só pra gente manter aquele mesmo esquema que a gente tinha comentado. Então é username, e-mail e password, ou era username, password, e-mail, não lembro. Mas eu vou manter essa ordem que veio na minha cabeça agora, que é username rule, tá? Beleza, criei a regra.
E agora, o que eu faço? Eu vou compor essa regra com mais regras. Então, só para vocês terem ideia do que eu estou querendo dizer, vamos imaginar que por enquanto eu só tenho que validar o username. Então, vou deixar um ponto e vírgula aqui e vou mandar ele printar na tela aqui para mim se o usuário é válido. Então, vou perguntar se o usuário é válido. E como que eu faço? Lembrando, tá, que por enquanto esse tipo aqui, ele é um tipo username rule, tá? Ou se vocês quiserem também, pode ser um iRule de user, porque ele também é esse tipo. No caso aqui, o Visual Studio me trouxe o tipo da classe mesmo, mas ele é esse tipo aqui por enquanto. Então, ele não vai me retornar true e false aqui. Para retornar o true e false, eu tenho que pedir para ele rodar essa regra. E como que eu faço para ele rodar? Eu tenho que chamar o isSatisfiedBy passando um user test, beleza? Então eu vou fechar aqui a minha interpolação e vou pedir para ele rodar esse código. Por enquanto eu só estou validando aqui, no caso, o meu username. Eu vou pedir para ele rodar, ele está rodando aqui. Então ele printou aqui, ó, usuário é válido? True. Por que é válido? Porque eu só estou validando o username, e o username é diferente de no vazio. Mas agora como que eu faço para ele validar a senha e o e-mail? Então se eu colocar aqui, ó, password e-mail, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para ele validar também o e-mail. Então o que eu posso fazer? Vou quebrar isso aqui só e vou tacar um end. Opa, vou quebrar assim. End o que? Vou passar outra regra também. Eu quero que ele valide o e-mail, tá? O e-mail tá válido? Tá válido, porque eu sei que ele contém arroba. Mas se eu quiser validar o password, por exemplo, eu vou colocar aqui user password. Então você vê, por mais que eu adicione mais ends, ainda a minha classe continua sendo um tipo iRule, porque ela é uma composição, tá bom? É uma composição de várias regras, que é o Design Pattern Composite. Se vocês não souberem como aplicar esse pattern também, ele é muito interessante, mas basicamente é isso que a gente está fazendo, esse pattern que a gente está utilizando também para fazer o pattern do specification. Então é muito comum um design pattern conter outros patterns dentro, tá? Não fique preocupado com isso. Então eu compus minha regra aqui, então eu vou mandar rodar de novo e eu espero que agora o usuário seja falso. Perfeito. E aí, isso aqui é o que eu falei, é muito fácil a manutenção. Então, por exemplo, se eu precisar, o cliente falou que agora ele não se importa mais com o password de conter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu venho aqui, deleto um end, vou lá, beleza, os usuários agora estão válidos. Preciso da manutenção no password, vou aqui, password, não preciso mudar os outros. Perfeito? Mas agora vamos imaginar o cenário onde que eu precise, por exemplo, fazer uma consulta no meu banco de dados utilizando essa mesma regra, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou comentar essa linha por enquanto, só para não confundir vocês. Deixa eu deletar essa linha aqui. E aí eu vou chamar o meu repositório, que eu vou instanciar esse repositório que eu tenho. Vou chamar de user repository, tá? Vou chamar new user repository. Perfeito. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou só abrir ele e vamos imaginar o seguinte: eu quero trazer todos os usuários que contenha um e-mail válido, que aqui no caso eu já estou vendo que vai ser só o Ariano e o Caio, e que eles que eles não estejam arquivados, tá? Então isso aqui vai ser bem legal, porque a gente vai fazer junto aqui uma nova condição. Então o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou deixar do jeito que está aqui, tá? Primeiro eu vou já retornar o e-mail válido, porque eu sei que já vai trazer dois. Então eu vou pegar aqui, ó, user repository, tá? Deixa eu só pegar a classe get user by rule, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou só tirar
ou melhor, eu vou criar um cara aqui chamado var query e vou criar o mesmo esquema que eu criei aqui em cima. Tô apontando aqui pensando que vocês estão aqui do meu lado, mas que eu criei aqui em cima aqui no user rule, e vou chamar query user, só para mudar o nome aqui porque se trata de uma consulta. Então eu vou chamar de user email rule, tá? Então a consulta aqui por enquanto ele vai retornar com e-mail, tá? Então eu vou chamar query user. Eu vou materializar isso aqui, to list. Eu vou iterar, tá? Eu vou iterar um por um, só para mostrar para vocês aqui no console WriteLine qual que foi os usuários que trouxe, tá? Então vou fazer um CW aqui, e o usuário aqui vai ser, vou quebrar essa linha aqui só para a gente conseguir visualizar de uma maneira melhor. Perfeito. Então aqui ponto e vírgula, né? Gafanhoto. Então aqui eu tenho o query user, que por enquanto eu só vou trazer todos que tenham e-mail válido, e aí eu vou printar na tela aqui todo mundo que tem um e-mail válido. Então vou mandar rodar. Como eu disse, ele trouxe o Ariano e trouxe o Caio, então ambos têm arroba aqui. Mas vamos imaginar que eu quero retornar só os não arquivados. E aí o que eu vou fazer? Eu não tenho uma regra ainda de não arquivado, então eu vou criar essa regra. Eu vou duplicar, tá? Vou duplicar uma regra aqui, vou colocar aqui na mesma classe. Então vou colocar user archived rule, tá? Então aqui tem que ser archived igual a true. É muito JavaScript, aí acaba ficando 3 iguais. Então, tá vendo que eu estou no mesmo arquivo aqui, o Visual Studio. Para quem não conhece o Visual Studio, eu estou usando a versão Community, tá? Então ela é de graça. Ela só não é de graça se você tiver utilizando ela para trabalho, tá? Enquanto você estiver utilizando para estudo, não tem problema nenhum. Então, vou colocar aqui o Archived e vou pedir para ele mover para uma classe, tá? Só para ficar numa classe específica, beleza? Então aqui eu tenho o user archived igual a true, só que se eu pedir para ele, eu vou colocar um end aqui, tá? E vou pedir para ele trazer o user archived aqui também, ó. Vou rodar. Só que aqui tem um problema, ele está trazendo o Caio arquivado e eu quero o Ariano que está desarquivado. Eu tenho que criar uma regra agora de user not archived. Poderia, mas eu acho que o mais inteligente aqui seria criar um end not, porque você consegue reutilizar as próprias regras de uma forma que você negue elas. Então o que eu vou fazer aqui? Tá vendo onde que tem um end aqui? De novo eu vou duplicar esse cara, tá? Provavelmente você vai ter mais que o end not. Você pode criar, normalmente nos meus projetos eu crio o end not, o or, o end. E aí você pode ir criando de acordo com a sua necessidade, tá? Então, eu vou criar um end not aqui. Vai ser basicamente a mesma coisa. Só que, esse end not aqui, o que eu vou fazer com ele? Ao invés de ter um end aqui, eu vou colocar o e e vou negar a próxima. Então, ele vai ter que, esse tem que ser válido e esse aqui tem que ser inválido. Então, esse aqui vai ser o nosso end not. Então eu vou pedir para ele mover para fora e vou lá no meu Abstractions, no meu Composite aqui, e vou criar mais uma opção. Então além do end eu quero ter o end not, tá? Então eu vou colocar aqui, já está reclamando que o nome é igual, e aqui eu vou colocar o end not conditional rule, perfeito? E agora eu vou vir aqui no meu program e vou utilizar o end not com a mesma regra. Vou pedir para rodar. Então agora ele trouxe o Ariano que não está arquivado. Então esse pattern, como vocês podem ver, ele nos traz muitas possibilidades, tá? No caso aqui eu estou usando o specification para fazer
validações e consultas, né? Mas você pode utilizar ele da maneira que você quiser. E com ele você vai adquirir muito mais skills para criar suas próprias composições de cadeia, de validação. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, não deixe de comentar. Se vocês conhecerem pessoas que precisam de um conteúdo desse, envie o vídeo, que aí você vai estar ajudando o canal. E eu estou muito feliz que esse é o meu primeiro vídeo do canal, então eu espero que vocês gostem. Provavelmente vai ter muito problema, porque eu estou nervoso também, mas eu tentei fazer esse vídeo de coração. Então, obrigado aí pelo tempo de vocês e até a próxima.